Neste momento, o Brasil depende da Índia para receber vacinas e depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países e ainda apostaram tudo num alinhamento com Donald Trump. De 2 milhões de doses da vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, que hoje está sendo entregue aqui ao Brasil, ao Ministério da Saúde. Vemos aí ao fundo imagens do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essa aeronave já se aproxima do seu ponto de parada. Aeronave que faz aí o transporte, portanto, destas doses da vacina desenvolvida em parceria com a Fiocruz, pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, parceria também com a farmacêutica sueca AstraZeneca, responsável aí pela fabricação das vacinas em diversos laboratórios do mundo. São imagens ao vivo que a TV Brasil leva para você neste momento, nesta tarde de sexta-feira, momento importante aí para o governo brasileiro, que lançou um plano de vacinação contra a Covid-19, um plano nacional, e muito importante este lote de vacinas que hoje chega ao país e que logo será distribuído aos estados e ao Distrito Federal para a implementação deste plano nacional, que já teve início, mas que depende neste momento das doses trazidas dos países produtores no momento. São 2 milhões de doses encomendadas pela Fundação Oswaldo Cruz, que foram fabricadas pelo laboratório indiano Serum. Foram embarcadas algumas horas atrás na Índia e acabam de chegar ao solo brasileiro, trazidas aí pela aeronave da companhia Emirates. Estamos vendo aí a aeronave da Emirates, companhia aérea, taxiando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, trazendo para o Brasil aí 2 milhões de doses que a Fundação Oswaldo Cruz encomendou do laboratório indiano. Lembrando que o governo da Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19 produzidas lá no país, e as primeiras remessas são 2 primeiras remessas. Uma delas é essa que nós estamos vendo aqui, chegando neste momento ao Brasil, esse lote com 2 milhões de doses, e a outra, o outro lote, é destinado ao Marrocos. Esse voo da Emirates, que partiu da Índia com destino a Guarulhos, está sendo recebido agora, nesse momento, por autoridades brasileiras. Estão lá no aeroporto de Guarulhos o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também Fábio Faria. A produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19 já é uma realidade. Embora muito ainda no início, há toda uma logística para fazer o imunizante chegar o mais rápido possível a diferentes regiões do globo. É o que estamos vendo neste momento, em que a aeronave da Emirates traz ao Brasil um lote com 2 milhões de doses que foram produzidas no laboratório indiano Serum. Essas doses vão ser usadas para dar continuidade ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. E é bom lembrar que a vacina foi produzida em tempo recorde, não apenas essa vacina de Oxford,
em parceria com a Fiocruz e outros institutos de pesquisa, mas outras vacinas que também já estão recebendo aí aprovação em caráter emergencial, foram obtidas em tempo recorde, dada a urgência mesmo que esta pandemia trouxe ao mundo. A gente vê aí imagens do carregamento dessas vacinas. Elas são acondicionadas em pallets, em grandes pacotes, que depois são transportados aí para as aeronaves. São imagens aí que a gente tem. De um lado, a aeronave da Emirates, que acaba de pousar no Brasil com um lote de 2 milhões de doses. E vemos ainda também no quadrinho superior aí detalhes desse carregamento de vacinas que vem sendo feito nos países produtores para uma distribuição global. O mundo todo buscando agilizar aí seus planos, os países agilizando seus planos de vacinação em massa para frear finalmente a expansão desta pandemia de coronavírus. Assim como as pesquisas foram desenvolvidas com bastante agilidade, a logística também foi toda adaptada na produção, na distribuição. Isso que nós estamos vendo, que hoje o Brasil recebe aí um lote de 2 milhões de doses, conta também com a participação de companhias aéreas, parceiras dos governos, das instituições de pesquisa. E há toda uma adaptação, não apenas nos processos de produção, mas também de transporte, de distribuição. É preciso lembrar que, dependendo da vacina, há critérios bem rígidos de acondicionamento das doses. Estamos vendo aí as autoridades brasileiras, ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Fábio Faria, de Comunicações, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fazem parte dessa comitiva brasileira que recebe esse carregamento de vacinas vindo diretamente da Índia para o Brasil, com o apoio logístico aí da companhia aérea Emirates. Lembrando que, particularmente, essa vacina de Oxford, ela pode ser acondicionada em temperaturas normais de refrigeração, algo aí de entre 2 e 6 graus de temperatura, o que facilita bastante o transporte e a distribuição. Não se trata aí de temperaturas aí de super congelamento, nada que inviabilizasse ou que dificultasse realmente o transporte. Tarde chuvosa na capital paulista, Aeroporto Internacional de Guarulhos, fica nos arredores da capital. E estamos vendo ali, em primeiro plano, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Hoje, mais cedo, ao sair do Palácio da Alvorada, onde mora, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa. E o presidente citou a chegada das vacinas vindas da Índia, que é o que nós estamos mostrando agora ao vivo aqui na TV Brasil. Jair Bolsonaro explicou que a distribuição das vacinas vai ser feita de forma rápida, com o apoio das Forças Armadas. Vamos ouvir um trecho aí, portanto, desta fala do presidente Jair Bolsonaro. A logística é feita pelo general Pazuello, ministro da Saúde, juntamente com o ministro Fernando, que é o ministro da Defesa. E nós entregamos, tão logo a Anvisa aprovou, essa era a minha oposição, né? O pessoal disse que eu era contra a vacina. Eu era contra a vacina sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu não tenho mais que discutir, eu tenho que distribuir a vacina. E nós distribuímos no prazo programado de um dia antes. Pode ter certeza que a aeronáutica está aí, pronto para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina amanhã mesmo, se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começarão a chegar aos seus destinos. Conforme nós ouvimos aí na fala do presidente Jair Bolsonaro, o governo brasileiro pretende agilizar ao máximo a distribuição dessas vacinas. O centro de distribuição é o Rio de Janeiro. Portanto, este voo que pousou em São Paulo passa agora por trâmites alfandegários, como qualquer mercadoria, qualquer produto vindo de fora. Esse lote de 2 milhões de vacinas da Universidade de Oxford, em parceria com a Fiocruz, passará, portanto, pelos procedimentos no aeroporto de Guarulhos e, em seguida, ele será
transferido para uma outra aeronave, desta vez de uma companhia nacional, que é a Companhia Azul, que fará o deslocamento desse lote de vacinas de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ainda hoje, dentro de alguns minutos, já teremos essa transferência, de modo que o Ministério da Saúde possa receber essas vacinas hoje ainda. Lá, essas vacinas passam novamente pelos procedimentos aeroportuários, alfandegários e depois precisam ser analisadas. Como toda a mercadoria recebida pelo Ministério da Saúde, devem ser feitas análises por amostragem para verificar as condições adequadas, para verificar o quanto essas vacinas estão prontas e próprias realmente para serem distribuídas aos estados brasileiros, o que deve acontecer amanhã. Nós vimos na fala do presidente Jair Bolsonaro, a intenção é que neste sábado mesmo sejam distribuídas. E o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre essa parceria do Brasil com a Índia e com a China. O Brasil aguarda desses países asiáticos a liberação para a exportação dos insumos. São conhecidos como IFAs, os ingredientes farmacêuticos ativos, que são usados para a fabricação das vacinas de Oxford e também da Coronavac, que é fabricada na China. E o Brasil espera, portanto, com esses ingredientes farmacêuticos ativos, produzir aqui no Brasil. Vamos ver o que diz, portanto, o presidente Jair Bolsonaro sobre essas parcerias. Nunca houve qualquer estremecimento nas relações entre Brasil e China e entre Brasil e Índia. Eu até disse ontem, todo ano, no Dia da República, a China convida uma personalidade mundial, uma apenas, para participar desse evento. O ano passado eu fui convidado. Então, a China precisa de nós precisamos da China, e o mundo é assim. Jamais fechamos as portas, para seja qual país for. Estamos sempre prontos a atender os interesses nacionais e, obviamente, preservar aquilo que nós temos mais de sagrado aqui, que é a nossa soberania. Está aí, portanto, a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre essa parceria com os países que hoje lideram a produção de vacinas contra a Covid-19 e também dos insumos que são necessários para que outros países possam produzir em larga escala essa vacina tão necessária para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Temos imagens aí mostrando o carregamento desses lotes de vacina que já estão entrando aí em escala global de distribuição. O Brasil hoje recebe este lote de 2 milhões que já estava contratado junto à Universidade de Oxford. Estamos vendo agora as imagens aí da carga de vacinas saindo do avião da Emirates. Aí, portanto, eles são acondicionados em grandes pacotes, chamados pallets, e uma esteira rolante faz aí a retirada desse produto de dentro, do interior da aeronave, aí não somente talvez do seu porão, mas também de outras partes da aeronave que foram adequadas, aí foram preparadas para receber, portanto, esse produto tão necessário aí para o Plano Nacional de Vacinação. Já está, portanto, ali em solo, uma parte dessa carga, como nós podemos ver aí pelas imagens que a TV Brasil transmite ao vivo para você. As autoridades brasileiras se aproximam ali, podemos perceber ali a presença do ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, também o ministro das Comunicações, Fábio Faria, acompanhando de perto mesmo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, este descarregamento das vacinas de Oxford em parceria com a Fiocruz. E como a gente explicou agora há pouco, essa carga será transferida para um outro avião, uma outra aeronave da Companhia Azul, que vai fazer esse transporte de São Paulo para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, vai se juntar ao ministro Eduardo Pazuello para receber esses 2 milhões de doses que depois serão transportadas com escolta da Polícia Federal para o depósito da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Estamos vendo aí as imagens aí do
descarregamento aí desta carga de vacinas que o Brasil acaba de receber da Índia. Mercadoria que passará agora pelos procedimentos alfandegários e depois de recolocada aí em aeronave, será transportada pela Azul, pela Companhia Aérea Azul, para o Rio de Janeiro. Essas vacinas foram compradas com recursos extraordinários, garantidos por uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram reservados 2 bilhões de reais do orçamento para a vacina de Oxford. Parte desse dinheiro para a compra de 100 milhões de doses. Hoje o Brasil está recebendo, portanto, um primeiro lote com 2 milhões, mas são esperadas ainda são esperados mais 98 milhões de doses deste imunizante fabricado com supervisão da farmacêutica sueca AstraZeneca, mas boa parte dessas doses fabricadas no laboratório Serum, na Índia. E a outra parte desses 2 bilhões de reais estão sendo investidos na Fundação Oswaldo Cruz, para que ela possa ampliar suas instalações, adequar o seu parque fabril, de modo a produzir a vacina de Oxford aqui no nosso país. São imagens ao vivo que nós temos das duas aeronaves. A aeronave da Emirates, que trouxe esta carga de vacinas da Índia, e a aeronave da Azul, que vai transportar para o Rio de Janeiro. Outro detalhe interessante de ser lembrado é que tudo isso que estamos vendo é possível graças a uma autorização de uso emergencial das vacinas, uma vez que há todo um procedimento preconizado pelos órgãos nacionais e internacionais de saúde, mas que diante da urgência trazida pela pandemia, passaram por ritos especiais de análise e aprovação em caráter emergencial. Cada lote contratado por um país para ser usado na sua campanha de vacinação precisa da autorização da sua Agência Nacional de Saúde, no nosso caso, a Anvisa. Estamos vendo aí o deslocamento de um pallet contendo aí doses da vacina. E ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre a vacinação dos brasileiros e como o país e o Sistema Único de Saúde, o SUS, estão preparados para garantir a imunização segura e eficaz para todos os brasileiros. Vamos acompanhar. A vacina está distribuída, estamos no processo de receber as novas doses, tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan. Então, o Butantan já tem outras doses fabricadas, já estamos no processo de recebimento delas. Outros laboratórios apresentam suas propostas, era o que nós esperávamos. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa. Então, como disse o Williams, confiem no SUS, o SUS estruturado por pessoas voltadas para a saúde, voltadas para o cumprimento da missão, e estamos todos juntos. Nosso país é um só, ele nunca foi dividido, ele nunca... Tá aí, nós ouvimos aí a fala do ministro Eduardo Pazuello, comentando sobre as ações do Ministério da Saúde para a implementação deste Plano Nacional de Vacinação, enquanto nós assistimos aqui ao vivo o descarregamento de um lote de 2 milhões de vacinas, as vacinas de Oxford e AstraZeneca, trazidas da Índia para o Brasil. O ministro
comentou, né, nesta fala que acabamos de ouvir, as duas diretrizes que o Ministério da Saúde segue para realizar esta vacinação em massa no país. Uma é a eficácia, o que está exemplificado aqui por essa agilidade que o Ministério procura dar no recebimento deste lote de vacinas, na transferência imediata para o Rio de Janeiro e na distribuição para os estados que está prevista para amanhã. E, de outro lado, a segurança, uma vez que tudo deve seguir as normas, as avaliações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que no último domingo aprovou, em caráter emergencial, o uso de 2 vacinas. Uma delas é esta que hoje o Brasil recebe, um lote de 2 milhões de doses, que é a vacina de Oxford, AstraZeneca, e a outra vacina que também já teve o uso emergencial autorizado pela Anvisa, é a vacina produzida na China, que é a Coronavac, e que conta com uma parceria com o Instituto Butantan. Nestas imagens nós vemos aí a movimentação desta carga que está sendo descarregada do avião da Emirates, que pousou minutos atrás aí no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os ministros de Estado, que nós vemos ali, Eduardo Pazuello, da Saúde, Fábio Faria, das Comunicações, Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, acompanham este descarregamento do lote com 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 que a Fundação Oswaldo Cruz contratou junto ao consórcio Universidade de Oxford e Laboratório AstraZeneca, que comandaram, portanto, aí, o desenvolvimento e a produção desta vacina. Outro detalhe que vale a pena a gente comentar é que, ao mesmo tempo em que é possível receber vacinas prontas, há também um grande esforço por parte do governo brasileiro em obter os ingredientes os princípios ativos das vacinas que permitiriam uma produção em escala maior aqui no país. Isso já está sendo tratado pelo Ministério da Saúde, juntamente com os grandes produtores hoje, China e Índia, produtores desses imunizantes. Assim que o Brasil puder comprar, portanto, o ingrediente farmacêutico ativo, os nossos laboratórios, como é o caso da Fiocruz, como é o caso do Butantan, poderão produzir grandes quantidades e alavancar de vez, em pouco tempo, aí, a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Nós vemos aí um dos pallets já descarregados do avião, com um banner do SUS identificando esta carga contratada pelo Brasil para ser distribuída o mais breve possível aos estados que já estão realizando a campanha nacional de vacinação. Está também nos planos do Ministério da Saúde não apenas a aquisição dos chamados IFAs, né, os ingredientes farmacêuticos ativos, mas também o desenvolvimento e fabricação deles aqui no país. E isso sim daria bastante autonomia para o Brasil. E assim que a Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo, sem ainda que existisse um tratamento eficaz, pesquisadores de diversos países iniciaram uma corrida contra o tempo em busca de uma vacina contra o coronavírus. Em junho de 2020, já eram 190 pesquisas em andamento em diversos países. O Brasil foi um deles, inclusive. Então, a gente preparou uma arte para você entender como foi o caminho das vacinas até aqui. Acompanhe com a gente. Primeiro estudo clínico no Brasil com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, numa parceria com a Fiocruz. Em julho, a Anvisa autoriza mais testes em São Paulo e o Butantan acompanha as pesquisas com a Sinovac. E a Pfizer também inicia estudos por aqui.
No mês de agosto, Fiocruz e AstraZeneca assinam acordo para a produção de 100 milhões de doses da vacina no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que garante recursos no orçamento para pagar a tecnologia da vacina e investir na produção em biomanguinhos. Em setembro, o Ministério da Saúde adere ao COVAX Facility, ação internacional para acesso e produção de vacinas, com investimento de mais de 2,5 bilhões de reais. E com resultados positivos nos testes das vacinas no Brasil, o Ministério da Saúde inicia a elaboração de um Plano Nacional para Vacinação. Em novembro, a Anvisa anuncia normas para acelerar a análise dos pedidos de autorização para vacinas contra a Covid-19. E em dezembro, uma série de ações abre caminho para a chegada da vacina à população. A Anvisa define requisitos para uso emergencial da vacina. E técnicos viajam para a China para avaliar fábricas que produzem os insumos da vacina de Oxford e da Coronavac. Enquanto isso, o Ministério da Saúde apresenta plano com grupos prioritários que vão receber primeiro a vacina. E o presidente Jair Bolsonaro assina mais uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para pagar os custos da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram garantidas pelo Brasil. Em janeiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro assina mais uma MP que autoriza a compra e aquisição de vacinas antes da liberação de uso pela Anvisa. A medida abriu possibilidade para fechar a compra de 100 milhões de doses da vacina da Sinovac e abriu também o início da importação das doses da vacina de Oxford vindas da Índia. Tá aí, portanto, como a gente apresentou aí para você, as medidas mais recentes permitiram o que a gente está acompanhando hoje, que é justamente a chegada do primeiro lote de vacinas compradas. Bom, você acompanhou então ao vivo aqui com a gente na TV Brasil a chegada de um lote de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, vacinas essas desenvolvidas pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz. Você confere essa e outras notícias em nossa programação e também seguindo as nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima.